Uma boa noite a todos. É com grata satisfação que cá estamos para darmos continuidade às palestras doutrinárias da Sociedade Legião Espírita. Abordaremos o tema O Maior Mandamento. Antes, porém, como de costume, vamos fazer uma prece de abertura. E nesse instante, elevamos os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, rogando que uma fagulha da amorosidade do nosso Mestre possa nos envolver na noite de hoje, nos trazendo muita paz, muita harmonia, proteção e saúde em todos os níveis. Que assim seja. Nos narra o evangelista Lucas que certa vez um escriba se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Mestre, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus, para conquistar a vida eterna? Jesus, percebendo o objetivo capcioso da indagação, resolve responder com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como a interpretas? E prontamente o escriba responde: Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Em face do acerto da resposta, Jesus diz a ele assim: Vá e assim procedas, porque assim conquistarás o reino dos céus. Todavia, o escriba, não satisfeito, resolve formular nova indagação e pergunta: Na minha resposta, quem é o meu próximo? E Jesus, naquele instante, nos apresenta a parábola do bom samaritano, nos dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó e que durante o percurso ele foi vítima de salteadores. Estes salteadores, não satisfeitos em levarem os bens, lhe aplicaram um bom açoite a ponto deste homem ficar caído à beira da estrada. Por ali passa um sacerdote que vê aquele indivíduo deitado ao solo, porém segue seu percurso. Um pouco mais adiante, por aquele local, passa um levita que tem um procedimento igual ao do sacerdote, não para ajudar aquele homem caído. Transcorrido mais um tempo, por ali passa um samaritano. E o samaritano, cheio de compaixão, desce da sua cavalgadura, assiste aquele homem colocando azeite nas suas feridas, o leva até uma hospedaria, onde lhe fornece abrigo, onde lhe fornece cuidado, e recomenda ao dono da hospedaria que continuasse lhe assistindo e que, se houvesse alguma despesa suplementar, que ele arcaria com essas despesas quando passasse por ali novamente. Jesus narra naquele momento a parábola do bom samaritano e pergunta ao escriba: Destes três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, quem te parece que seja o teu próximo? E o escriba novamente prontamente responde: Certamente aquele que foi misericordioso para com aquele que estava caído necessitando de ajuda. E Jesus recomenda então ao escriba: Vai e assim procedas, porque assim conquistarás o reino dos céus. É interessante nós destacarmos que naquele momento os escribas eram aqueles que dominavam o vernáculo, dominavam a escrita.
e a utilizavam para, a mando do regente, escrever as normas de determinado povo ou de determinada religião. Diante disso, podemos perceber que o escriba, antes de formular o questionamento, já sabia as respostas. Por isso que Jesus, no alto da sua pedagogia, não apresenta as respostas prontas e narra ao escriba a parábola do bom samaritano para que ele pudesse fazer a interpretação e tirar as suas conclusões. Os sacerdotes eram aqueles que eram vistos como homens de virtudes, homens que deveriam seguir os preceitos religiosos que vigoravam naquele momento. Porém, o sacerdote não se dispõe à ajuda prática em relação àquele homem que estava caído. Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes e, portanto, também conheciam os preceitos religiosos que vigoravam naquela época. E também não se dispôs o levita a uma ajuda direta àquele homem que necessitava de ajuda. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que não seguiam a religião oficial, eram considerados dissidentes, apóstatas, hereges, porque não seguiam os preceitos religiosos daquele momento. E Jesus toma o exemplo do samaritano para nos mostrar que nem sempre aquele homem que é visto ou que se julga virtuoso ou que é visto virtuoso pelos demais, como no caso do sacerdote, é o expoente dessas virtudes. E que justamente o samaritano, que era considerado herege, é aquele que melhor havia compreendido os seus ensinamentos e que melhor colocava em prática os seus ensinamentos. Então a parábola ela é muito interessante para a nossa reflexão e ela nos transmite então o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este mandamento resume todos aqueles mandamentos que haviam sido transmitidos por Moisés. Resume e abrange todos aqueles mandamentos que haviam sido por Moisés. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, vai nos ensinar que existem dois vícios morais que impedem a vivência deste mandamento maior. Quais seriam estes vícios? O orgulho e o egoísmo. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós também nos deparamos com a questão 785, que também trata disso. Na questão 785, Allan Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade: qual o maior entrave ao progresso? E a resposta que nos é apresentada: o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós pensamos em alguém orgulhoso, o que nos vem à mente? Uma pessoa cheia de si, uma pessoa soberba, uma pessoa vaidosa das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus conhecimentos, uma pessoa que se julga muito confiante naquilo que conhece, naquilo que já aprendeu, e que muitas vezes, em razão disso, se julga superior ou superiora às demais, tratando o seu semelhante com desdém. É interessante nós destacarmos que, mesmo que alguém seja PhD em uma ou duas áreas do conhecimento, muito pouco sabe em relação às demais áreas do conhecimento humano. Além disso, quando o indivíduo adota uma postura orgulhosa, ele fica centrado nas suas convicções, nas suas posições. Acaba por adotar uma postura mental rígida. Notemos que o orgulho, ele é o oposto da humildade. O indivíduo humilde sabe que é apenas um grão de areia no vasto universo. Então, o homem humilde, ele é aberto a novos conhecimentos, a novos pontos de vista, está sempre revendo os seus pontos de vista. E com isso, ele alarga o seu espectro de consciência, o seu espectro consciencial. Então, quando nós adotamos uma postura humilde, flexível, onde nós examinamos novos conhecimentos, examinamos novos pontos de vista, não nos julgando superiores ao nosso semelhante, nós temos mais condições de
ampliar o nosso espectro consciencial. Ao passo que aquele que adota uma postura orgulhosa, mais rígida mentalmente, centrada nas suas próprias convicções, acaba por ficar estagnado ou por não se desenvolver tanto quanto poderia se adotasse uma postura mais humilde. Por isso que o orgulho ele é um entrave ao progresso, ele é um entrave à vivência do maior mandamento. O que nos vem à mente quando nós pensamos em alguém egoísta? O egoísta é aquele que só se preocupa consigo próprio. Existe até um jargão popular que nos diz que o egoísta é aquele que olha apenas para o próprio umbigo. E nós percebemos que o egoísta é o contrário do homem altruísta. Porque aquele que é altruísta, ele deseja o seu bem-estar pessoal, mas também deseja o bem-estar pessoal do seu semelhante. Então aquele que adota uma postura altruísta, por visar também o bem do seu semelhante, ele tende a ser caridoso. E sobre a diferença entre um comportamento caridoso e um comportamento egoísta, existe dentro da literatura espírita uma história bastante significativa narrada na obra Jesus no Lar. No capítulo 16 dessa obra, que foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Néio Lúcio, nos é apresentada uma passagem que teria sido transmitida pelo próprio Cristo a uma pequena multidão. E essa passagem nos diz o seguinte: nos diz que dois homens vinham viajando por uma região montanhosa, por uma região chuvosa, num clima adverso, num clima de inverno, noite adentro. E que durante esse percurso áspero, que durante esse percurso difícil, eles se deparam com uma criança caída à beira do caminho no estado de semi-morta. O primeiro viajante olha para o segundo viajante e diz assim: não posso parar. Estou com frio, estou com sede, estou com fome. Preciso chegar à próxima aldeia o quanto antes. O segundo viajante, com um pouco mais de compaixão, diz assim: mas amigo, este pequeno caído é nosso irmão em humanidade. Precisamos ajudá-lo. E o primeiro viajante diz assim: não posso. E segue viagem a largas passadas. O segundo viajante para, ele se despoja dos seus bens, coloca a criança paternalmente junto ao próprio peito e continua seguindo viagem. Naturalmente, que caminhando agora, fazendo mais força e caminhando com mais lentidão. Apesar de caminhar com mais lentidão, consegue no dia seguinte chegar à aldeia que desejava. Lá chegando, ele pergunta pelo amigo. E para surpresa, o primeiro viajante lá não tinha chegado. E ao fazerem uma busca, eles descobrem que aquele primeiro viajante, pensando egoisticamente em si, havia entrado numa bifurcação da estrada e que havia sucumbido frente àquele clima adverso, frente àquela temperatura muito áspera, naquela noite fria e chuvosa. Ele não conseguiu sobreviver e desencarnou. Então, o segundo viajante, adotando uma postura mais humana, mais solidária, mais fraterna, mais caridosa, ele acabou por se ajudando o seu semelhante. Porque caminhando de uma forma mais lenta, fazendo mais força, o seu corpo produziu calor e este calor manteve ele e o pequenino vivos. Então Jesus narra essa passagem aos apóstolos, é uma pequena multidão, e nos diz que as mais eloquentes testemunhas de um homem perante o Pai são as suas obras. Todas as vezes que nós ajudamos o nosso semelhante, nós também nos tornamos credores da ajuda divina.
E diante dessa passagem, nós podemos perceber que todos nós devemos praticar o bem. Nesse sentido, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à falange do Espírito de verdade: basta não fazer o mal para conquistar uma posição futura melhor? E o que a falange do Espírito de verdade nos apresenta como resposta? Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das tuas forças, porque responderás por todo o mal que advier do bem que poderias ter feito e que não fizeste. Então, a resposta da espiritualidade maior é clara no sentido de que todos nós devemos praticar o bem. Todos nós devemos exercitar o amor na direção do próximo, praticando a caridade. Como dizia o apóstolo Paulo, a caridade é o amor na direção do próximo. E todos nós temos o dever de praticar o bem. Todos nós temos o dever de desenvolver e ampliar este amor na direção do nosso semelhante. Na questão 642, na questão 643, desculpem, Allan Kardec faz um novo questionamento. Haverá alguém que não possa praticar o bem? Talvez, quando Allan Kardec formulou este questionamento, ele estivesse pensando naqueles que nascem com alguma limitação física, com alguma dificuldade mental. Talvez tenha passado pelo pensamento do mestre Lyonês que algum desses não pudesse praticar o bem. E o que a espiritualidade maior nos diz? Nos diz que todos, sem exceção, podem praticar o bem. Apenas o egoísta não o faz. Então todos nós somos chamados ao exercício da caridade. E a doutrina espírita nos ensina que a caridade pode ser praticada sob o ponto de vista material e sob o ponto de vista moral. A caridade sob o ponto de vista material ela é importante, porque vivemos em uma sociedade onde existe uma diferença de classes muito grande, onde existem aqueles que morrem de frio, que morrem de fome. Então o exercício da solidariedade por parte daqueles que têm mais condições é um dever. No entanto, quando nós praticamos a caridade material, nós geralmente doamos daquilo que nos excede. Quando nós praticamos a caridade moral, nós somos chamados a doar o nosso tempo, a nossa atenção. Então a caridade moral ela exige mais de nós, porque ela exige que a gente conviva com o nosso semelhante, que a gente perceba e entre em contato com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas dores. Todos nós podemos praticar a caridade moral. Por meio de palavras, por meio de pensamento, por meio de ações. Como praticar a caridade moral? Através do pensamento. Através de uma prece. Através de um bom pensamento. Quando nós oramos por alguém, nós estamos emitindo bons sentimentos, bons fluidos àquele irmão ou àquela irmã. Como nós podemos praticar a caridade através das palavras? Levando ao nosso semelhante, aqueles que convivem conosco, palavras de estímulo, de fé, de esperança, de conforto. Como já dizia Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E como nós podemos praticar a caridade através de ações? Agindo para com o próximo como nós gostaríamos que ele agisse para conosco. Praticando pequenas gentilezas, ajudando nas suas necessidades. Basta nós voltarmos o nosso olhar para o nosso semelhante e percebermos quais são, aonde nós podemos ser útil em relação aos nossos semelhantes e nos colocarmos à disposição desta ajuda. Mas notemos,
O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo já dizia que a caridade é o amor na direção do nosso semelhante. E aí então, diante disso, nós poderíamos nos questionar: será que nós nos amamos? Porque se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é necessário que nós também nos amemos, que nós também adotemos uma postura de autocuidado, de autoamorosidade para conosco. Nesse sentido, Alírio Cerqueira, numa obra bastante interessante chamada Psicoterapia à Luz do Evangelho, ele vai nos sugerir uma técnica, ou alguns passos, melhor dizendo, para que nós venhamos a transcender as posturas pseudo-amorosas que nós temos para conosco mesmo, ou até mesmo de desamor, a fim de que nós possamos colocar nesse processo de autocuidado posturas autoamorosas. Então ele nos sugere que nós pratiquemos uma técnica que ele vai apelidar de parda. São cada letra dessa palavra parda seria um passo. O primeiro passo seria a percepção, ou melhor, a autopercepção. Porque ele nos diz que para nós substituirmos comportamentos egóicos e até mesmo vícios, se faz necessário que nós identifiquemos esses vícios em nós que impedem a vivência da lei de amor. Então ele sugere que nós adotemos essa postura de autopercepção. E aqui ele também nos sugere que quando a gente passe a se observar, que nós não caiamos naquela armadilha de começarmos a justificar ou a desculpar os nossos comportamentos errados. Nós temos a tendência, quando identificamos comportamentos errôneos, comportamentos que revelam vícios, a desculparmos-nos ou então a passarmos a nos culpar. E isso também é um entrave à nossa evolução. Se faz necessário que a gente tenha em consciência que nós ainda não somos seres perfeitos, mas também não somos seres execráveis. Desejamos acertar, desejamos progredir, mas em alguns momentos nós também nos equivocamos. Então se faz necessário que nós exercitemos a autocompaixão quando nós nos depararmos com uma falha nossa. O segundo passo, após a percepção dessa falha ou desse vício, seria nós aceitarmos que temos realmente esse vício. Porque muitas pessoas, quando alertadas por outros a respeito de determinadas imperfeições, elas adotam uma postura de resistência, de não aceitação. Então o segundo passo seria nós aceitarmos. E notemos que a aceitação não é acomodação, porque a acomodação é um vício. Para nós termos aceitação, nós devemos adotar uma postura humilde. Então o segundo passo seria a aceitação. E o terceiro passo, após nós passarmos por esses dois primeiros passos, a autopercepção e a aceitação, nós podemos entrar na fase da reflexão, nos fazendo o seguinte questionamento: o que eu posso fazer para superar este comportamento imperfeito, para superar este vício? E aí então nós entramos na terceira fase, que é a fase da reflexão. A fase da reflexão, ela pode parecer uma fase tola, mas não é. Porque quando nós adotamos esse movimento introspectivo, esse movimento que visa o autoconhecimento, que visa o autoaperfeiçoamento, e nós buscamos verdadeiramente transcender as nossas falhas, os nossos vícios, as nossas imperfeições, a espiritualidade maior, que está sempre atenta aos nossos movimentos, percebendo esse desejo de melhor, ela nos inspira as respostas, nos mostra os caminhos, os meios que nós devemos percorrer para superar aquela falha, para superar aquele vício, para transcender aquela imperfeição. Então a terceira etapa, a reflexão, ela é uma etapa muito importante nesse processo de autocuidado, nesse processo de autoamorização.
E aí então nós partimos para o quarto passo. O quarto passo seria a decisão de mudar. O autor vai nos dizer que a maior parte das pessoas percorrem as 3 primeiras etapas. A percepção, a autopercepção, aceitam que tem determinado vício, refletem sobre a mudança de comportamento que deveriam passar a adotar, mas não decidem firmemente mudar, deixando o processo de transformação para mais adiante, retardando com isso a sua evolução, o seu progresso. Então, o quarto passo seria a decisão firme na mudança. Por quê? Geralmente os nossos hábitos, os nossos maus hábitos, eles se iniciam no campo da ideação, eles geram sentimentos e esses sentimentos refletem no campo comportamental. Por isso nós precisamos ter essa postura de querer mudar, estarmos convictos de que devemos mudar. E o último passo que ele nos sugere é a ação. E aqui nesse passo ele sugere um plano de ação. Ele sugere que após nós identificarmos os nossos vícios, que nós devemos começar a trabalhar primeiro em nós aqueles vícios menores. Porque quando assim nós o fazemos, a tendência de termos êxito é maior. E à medida que a gente vai tendo êxito num vício, na transcendência de um vício pequeno, adotando então uma postura de mais amor, de mais cuidado, a gente se sente estimulado a encararmos os vícios, as imperfeições melhores. E à medida que a gente vai superando os nossos vícios, adotando essa postura de autocuidado, de autoamor, a gente vai crescendo dentro da lei de amor e a gente vai direcionando naturalmente este amor, essa amorosidade em relação aos nossos semelhantes. Também se faz necessário nós destacarmos que existe uma obra bastante interessante chamada O Médico Jesus, uma obra com pequenas passagens. E nessa obra o autor, abordando essa temática, vai nos dizer que o amor é uma excelente ferramenta para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Vejamos o que ele nos diz nesta breve página. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação dos nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. O ato espontâneo de ajudar ao próximo provoca uma explosão de endorfinas, a demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor. Temos uma sensação de bem-estar incrível. A alegria nos invade e torna nossos dias mais felizes. Mas, quando agimos com egoísmo, raiva e desprezo contra o nosso próximo, fugimos da nossa configuração divina e assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e por tudo isso enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros, em regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde também foge. Dar e receber amor, cultivar boas amizades, desempenhar tarefas de apoio social na comunidade, representa uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para que vírus e bactérias nos agridam com maior facilidade. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial.
dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Por isso, se deseja a cura, comece agora mesmo com medidas muito simples. Aliste-se em algum trabalho voluntário sendo útil à comunidade onde Deus lhe colocou. Pratique a generosidade na família, no trânsito, na escola, no trabalho. Tolere as imperfeições alheias. Assim agindo, você sentirá o amor fazendo milagres por você. E já que o nosso tempo já se esvai, vamos recordar uma passagem que se encontra na revista Momento Espírita do Paraná, que nos diz que um menino de 12 anos, vestido de forma humilde, entra numa loja, olha para o vendedor e diz assim: eu quero levar aquele sabonete, é presente para minha mãe, por favor, embrulhe. O vendedor olha para o menino, olha para o sabonete, algo tão insignificante, e pensa o que poderia colocar junto naquele pacote com o sabonete, já que o menino daria um presente para sua mãe. Pensa na possibilidade de ajudá-lo. No entanto, não esboça nenhum tipo de reação, fica parado atrás do balcão. E o menino então julga que ele estava duvidando da sua capacidade de pagar. Bota as mãos no bolso e tira o número de moedinhas exatas no valor do sabonete. O vendedor é tomado de uma compaixão ainda maior e resolve então ajudar o menino em relação ao presente que ele daria à sua mãe. E fica pensando o que poderia colocar. Então ele sente um impulso do seu coração muito grande para ajudar, mas a sua mente bloqueava essa ação no bem. E talvez alguns de nós também, em alguns momentos, sintamos esse desejo que vem do nosso coração de ajudar o nosso semelhante, mas as nossas crenças mentais bloqueiam a nossa ação. O menino então fica incomodado. Ele já havia pedido o presente, o sabonete, já havia mostrado as moedinhas e o vendedor não se mexia. E irritado, o menino pergunta: moço, está havendo algum problema? E o vendedor diz assim: não, é que de repente eu lembrei da minha mãe. Ela já está desencarnada. E quando ela estava viva, eu sempre quis lhe dar um presente, mas naquela época nós éramos muito pobres e eu não tive condições. E o menino de 12 anos, no alto da sua espontaneidade, pergunta: mas moço, o senhor nunca deu nenhum sabonete para sua mãe? Naquele momento, o vendedor desiste de ajudar o menino. Pega as moedas, pega o sabonete, embrulha para presente e despacha o seu freguês. Mas, após o menino sair, ficava a lição. Independente do que nós nos dispusemos, independente do que nós nos dispomos a fazer pelo nosso semelhante, ou independente daquilo que a gente dê sob o ponto de vista material ao nosso semelhante, o importante é a intenção que nós colocamos na nossa intenção de fazer ou de dar algo a terceiro. O importante é que o nosso coração esteja vibrando em amor quando nós fazemos ou quando nós damos algo para os nossos semelhantes. Muito obrigado pela atenção. E vamos, neste momento, uma vez mais orar, rogando que as bênçãos do Pai Maior possam continuar nos envolvendo nesta noite, possam também envolver os nossos familiares, os nossos lares e todos aqueles irmãos mais necessitados,
aqueles irmãos que não têm abrigo, aqueles irmãos que passam a míngua nas ruas, aqueles irmãos que estão em encarnações de maior aflição, que a luz, a paz e o amor do Cristo possa chegar até eles como um bálsamo consolador, e que essas energias consoladoras possam continuar nos envolvendo ao longo desta semana. Que assim seja.